Olá, alunos, bem-vindo à nossa aula 11, onde falaremos sobre governança da tecnologia da informação. Qual é o objetivo dessa disciplina? É compreender quais são os conceitos e os problemas que a governança vem contribuir para nós mantermos a nossa conformidade com as operacionalidades da empresa. Discutir o enfoque relacionado às regras de governança de TI de acordo com a sua aplicação e, principalmente, para a prestação de contas com os colaboradores, os acionistas e todos aqueles stakeholders que seriam os interessados de forma direta ou indiretamente na organização, em estar por dentro exatamente de como que está sendo operacionada aquela organização. Então, a governança que nós vamos estar estudando aqui é exatamente essa, ver como que a empresa hoje consegue controlar os seus ativos, manter a sua operacionalidade, de alguma maneira mostrar de forma clara e transparente isso para todos aqueles interessados. Governança de TI. É uma do gerenciamento que é feito da tecnologia da informação. Basicamente, ela atua abaixo da governança corporativa. Ela dá suporte, dá subsídio para a tecnologia da informação, ter condições de manter sempre ativo toda a parte operacional da empresa em relação a suporte, a implementação, treinamento, fazendo com que não comprometa a operacionalidade da organização em relação à sua tecnologia, seu sistema de informação. E a gestão de TI, que são políticas de como que isso vai ser desenvolvido, quais são as pessoas que irão participar, quem são nossos parceiros e como que nós vamos manter toda a parte de gestão desses parceiros em relação à sua melhoria contínua. Mas da onde vem o termo governança? Governança ela tem uma característica mais aproximada de governo, onde ela tem como base a prestação de contas com a sociedade, com os órgãos fiscalizadores do próprio governo, fazer uma boa gestão dos recursos que estão ali existentes, fazer a qualificação, treinamento de todos aqueles envolvidos e de que forma que essa comunicação ela acontece e principalmente fazer com que os processos eles não deixem de acontecer. Então, por exemplo, existem alguns segmentos no governo, como a área da saúde, e ele não pode parar. Então, a comunicação, as informações relativas à operacionalidade desse setor do governo, ela tem que sempre se manter em cima dessa gestão de governança e dessas políticas de melhoria para a prestação de serviço e prestação de contas do que exatamente está acontecendo. Então, a ideia de governança vem de um âmbito mais governamental. A governança corporativa, que já tem um enfoque mais organizacional, mais de empresa, mesmo sendo pública, mas principalmente nas empresas privadas, empresas que normalmente têm que prestar contas com os seus acionistas e todos aqueles interessados de como que a empresa, qual é a saúde daquela organização, e é uma forma da fiscalização ser mais efetiva em relação a esses gastos, a esses investimentos. Então, a governança corporativa, ela praticamente abrange todas as áreas funcionais da organização, trazendo transparência e também políticas para desenvolvimento e capacitação dessas equipes que trabalham especificamente com os processos organizacionais ou principalmente em áreas gerenciais. É importante ressaltar que não é um procedimento realmente simples dentro da governança corporativa, porque é necessário criar comitês, criar auditorias, fazer auditorias constantemente, é uma forma de validar se realmente toda aquela operacionalidade, aqueles investimentos, aqueles registros principalmente que foram feitos, se refletem em realidade. E a governança de TI, que é uma das áreas da governança e a sua gestão, cuida de dar suporte a essa governança corporativa. A partir do momento que a empresa tem toda uma operacionalidade, registro dos seus dados, geração da informação, como nós já falamos em aulas anteriores, é importante que esses dados e essas informações sejam reais, represente realmente aquilo que ocorreu na organização, porque todos aqueles interessados vão acreditar exatamente nas informações que esses sistemas estarão gerando. E ele não pode, em momento algum, comprometer todo esse fluxo.
consequentemente, a governança de TI traz políticas específicas para manter de uma forma permanente toda essa operacionalidade, dando suporte, validando essas informações, treinando as pessoas envolvidas, trazendo políticas de segurança e todos aqueles aspectos que são fundamentais para que a tecnologia da informação funcione. Lembrando que nós não estamos tratando apenas de software. Quando nós falamos em tecnologia da informação, todo esse suporte, todas essas condições operacionais da empresa envolve a parte de redes, envolve a parte de dados, envolve a parte de armazenamento desses dados com banco de dados, atualização de softwares e todas as políticas em relação a hardware, aos equipamentos que estão envolvidos com todos os processos organizacionais e com a estrutura que a empresa oferece para que esse fluxo de informação possa acontecer. Consequentemente, há muita responsabilidade em cima disso e é uma das poucas formas que você tem de realmente validar e dar consistência à realidade do que está acontecendo naquela empresa e transformar isso em dados e, posteriormente, em informação para quem estiver interessado e tiver o privilégio de ter esse acesso. Quais são os objetivos da governança de TI dentro de qualquer organização, seja ela pública ou privada? Facilitar a tomada de decisões na área de TI, pois você tem informação suficiente para saber se aquela estrutura, aquela política está sendo eficiente dentro daquilo que foi planejado. Melhorar o nível de qualidade de serviço de TI, fazer com que todos os colaboradores tenham o suporte necessário em caso de dúvida ou em caso de alguma contingência que venha a ser necessária dentro da organização, mas que o fluxo da informação não seja comprometido e nem a operacionalidade da empresa, porque nesse momento pode ocorrer até a omissão de algum tipo de dados, a alimentação de alguns dados e depois posteriormente o comprometimento da informação que está sendo gerada. Gestão de riscos. Nós sabemos que a informação dentro de uma organização, ela sofre vários ataques, há muita vulnerabilidade existente dentro de uma organização que muitas vezes está oculta. Então a governança ela tenta minimizar esses riscos que existem dentro das organizações quando se trata do armazenamento das informações. Estabelecer e manter a conformidade com as leis e regulamentos. Há uma preocupação muito grande da empresa em relação à sua prestação de conta, principalmente com o governo. Como é sabido, hoje o governo ele tem uma estrutura muito mais tecnológica e consegue fazer um acompanhamento muito mais próximo. A governança capacita, ajuda pelo menos na capacitação da empresa em fazer uma melhor prestação. Aquilo é validado online, ou seja, o conceito dentro da conformidade, nós podemos chamar o termo técnico utilizado em governança é compliance, ou seja, quais são as conformidades que temos que manter para operar corretamente, pelo menos perante as leis que regem o nosso segmento. Integração entre o negócio e TI está relacionado com alinhamento estratégico. Ou seja, a empresa tem uma estratégia de melhoria e ela quer evoluir e depende muito hoje da sua estrutura da tecnologia da informação. Então a governança consegue fazer esse acompanhamento e saber exatamente o que está defasado, o que nós precisamos melhorar. Nós temos condições, suporte para isso, porque ela cuida não somente da implementação, ela não dá suporte à implementação apenas, mas ela também acompanha a evolução dessa tecnologia, a defasagem de toda essa estrutura, quais são os elementos necessários para se chegar naquele resultado. E finalmente, gerar valor para a empresa, que é o mais importante. Há um investimento, há todo um controle interno, uma melhoria nas operações, a eficiência no resultado entregue pelo próprio colaborador, o armazenamento desses dados para que a diretoria, o departamento executivo possa tomar decisões estratégicas. Então, de alguma maneira, a informação gerada por essas bases, tomando como partido que
tomando como base que a governança de TI está operando corretamente, dando todas essas condições, não há como deixar de agregar valor ao seu negócio, porque os resultados obtidos no final do seu serviço ou do produto que você está desenvolvendo, certamente ele vai estar muito mais próximo da qualidade que o usuário estará esperando. Quais são os princípios fundamentais da governança? Nós temos aí quatro princípios que são assim essenciais para que a governança possa operar corretamente. E ela é fundamental porque, de alguma maneira, são as suas baselines e é o motivo pelo qual a governança ganha cada vez mais força dentro das organizações, mostrando que há transparência, há efetividade nas suas operações, o investimento foi feito corretamente e, sem medo, as organizações apresentam esses resultados. A primeira, equidade. Ou seja, todos os acionistas ou todos aqueles que estão envolvidos têm o mesmo privilégio, é tratado da mesma forma. As informações que ali são geradas naquelas bases e que servem de tomada de decisão ou de transparência para aqueles que estão acompanhando e têm interesse na saúde da organização, seja um órgão fiscalizador, ou seja acionistas, ou uma diretoria executiva, ela basicamente é tratada da mesma forma, trazendo os mesmos resultados, com o mesmo conteúdo, sem privilégio algum. Essa é a ideia da governança. Divulgação. Fazer a divulgação corretamente a todos aqueles interessados, como clientes, fornecedores, acionistas, né? O mercado de um modo geral, porque isso aí é importante o pessoal acompanhar. Obviamente que cada um vai ter o seu interesse na informação. O acionista possivelmente tem um interesse diferente do que o próprio fornecedor, mas é importante que eles realmente saibam em que momento a organização está, quais são as suas fragilidades, o que está se fazendo para mitigar esses problemas, para corrigir essas falhas, qual é o foco exatamente daquela organização. Então é importante essa transparência até para a sociedade saber exatamente o que exatamente pode esperar de uma organização como essa. Porque de alguma maneira uma organização ela acaba melhorando o meio onde ela está envolvida. Prestação de contas. Então, prestação de contas é uma das responsabilidades das empresas e a governança ela vai de frente a isso. Conformidade significa o quê? O cumprimento fiel das normas reguladoras de forma explícita. Então, é seguir realmente aquilo que é essencial dentro do seu segmento, seguir aquilo que realmente foi determinado dentro desses comitês, dessas comissões que regem a governança, seguir modelos específicos de governança de acordo com aquilo que é sugerido dentro das suas normas, dentro dos seus métodos de atuar. Os benefícios. A partir do momento que nós temos uma governança muito bem implantada na organização, ela efetivamente é fiscalizada, é acompanhada, a tecnologia da informação atuando muito bem, estando alinhada com o que o mercado hoje tem de novidades, agregando valor a essa empresa e dando todo o suporte para que o fluxo das informações ocorram, a empresa ela tem muito mais privilégio no mercado. Ela é vista de forma diferente, como uma empresa organizada, uma empresa séria. Fica muito mais fácil para você captar novos recursos do governo ou de acionistas. Certamente, os profissionais qualificados vão fazer opção por essas organizações, porque mostra que é uma organização que está bem estruturada, organizada e que tem boa imagem perante a sociedade, o seu mercado e seus concorrentes. Qual é o ciclo de vida da governança? Uma coisa importante que é bom a gente salientar, que é fundamental, nós comentamos isso em outras aulas, o retorno do investimento.
A partir do momento que você tem os procedimentos muito bem organizados, principalmente os da tecnologia da informação, fica mais fácil você identificar o retorno que foi feito no investimento da tecnologia da informação. Porque você consegue exatamente quantificar o quanto foi investido e o quanto essa empresa está lucrando baseado nesse investimento. Então, tudo fica muito mais transparente, tudo fica fácil de, ou pelo menos fica mais claro essa verificação, essa validação dos resultados. E o ciclo da governança? É lógico que a implantação não é um procedimento simples, exige um envolvimento muito forte dos seus colaboradores, um envolvimento muito forte da diretoria e de todos aqueles que de alguma maneira sofrerão um impacto com essas mudanças. Envolve tudo aquilo que nós já conversamos em outras aulas, a cultura organizacional, você fazer uma boa gestão de mudanças e assim por diante, porque aqui já vai mostrar essa necessidade. A ideia do alinhamento estratégico e compliance, ou seja, a empresa está alinhada estrategicamente com o que o mercado exige, o que ele oferece, mas sem esquecer o quê? Dos seus compromissos, da necessidade de você cumprir a lei e você manter a sua conformidade. Então nós temos aqui algumas atividades que são feitas dentro desse ciclo, né? Alinhamento estratégico, manter os princípios do que é a tecnologia da informação. É lógico que são vários itens, né? Mas alguns pontos são importantes. A própria segurança da informação que nós comentamos que era fundamental dentro da empresa para se manter aqueles dados de forma correta, de forma precisa, de forma válida, né? Ter um plano constante de TI, ou seja, aquele plano onde você faz toda... A TI é importante você manter ela sempre em manutenção, porque em algum momento ela pode falhar e nós não podemos esperar esse momento chegar. Decisão e compromisso e alocação de recurso. Talvez essa daqui é um momento assim para a empresa refletir se ela está alocando o recurso de forma correta. Qual é o esforço necessário para se chegar naquele resultado? Aqui é um dos momentos onde a empresa tem que aprender a mensurar esses investimentos, porque ela vai ter que estabelecer mecanismo de decisão e nesse mecanismo de decisão ela tem que justificar por que foi decidido daquela forma e como que será decidido. Vai ter que priorizar, criar portfólios na área de TI ou portfólios de TI. Então, ou seja, medições quantitativas e até qualitativas dentro da organização é fundamental para que você possa justificar aquelas alocações ou novos investimentos. Operação e gestão de toda essa estrutura de governança. É onde que entram os profissionais capacitados, porque ali você vai ter que trabalhar muito a parte de projetos, serviço, inovação, a relação com o usuário e fornecedor. Então, esse tato, essa forma de você se relacionar, ela começa a ser fundamental para o sucesso da sua governança. Porque muitas vezes você depende desses colaboradores, muitas vezes não, geralmente você depende realmente da consciência dos colaboradores em estar atuando de maneira cooperada para gerar esse resultado. Dos fornecedores também estarem envolvidos com essa sua política e de alguma forma agregar valor dentro do seu fluxo, dentro da sua cadeia de produção. E gestão do valor e desempenho. Aqui entra também a ideia da medida. É uma forma de você fazer essa gestão baseada nesses recursos que foram alocados e esse esforço que está havendo para que isso se mantenha sempre constante e ativo e se nós chegamos no resultado que nós esperamos. Isso é muito parecido com aquela ideia do ciclo do PDCA. Você faz um plano, você executa, você vê se está tudo ok e você faz os ajustes ou a manutenção necessária para chegar naquele resultado. Ou seja, é uma melhoria contínua essa ideia da governança. Entretanto, você vai se manter numa boa gestão sempre. Quais são as ferramentas que nós temos dentro para nos dar apoio à governança? São várias essas ferramentas, elas são utilizadas não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. São ferramentas que têm aceitação praticamente em todas as organizações que de alguma maneira implantam a sua governança de TI.
nós podemos citar aqui com muita propriedade o COBIT, que faz os controles da tecnologia da informação e investimento feito por esses ativos e como que esses documentos são controlados. Então ele traz todas as melhores práticas em relação à gestão financeira da sua organização com a utilização da tecnologia, dos documentos e de todos os processos organizacionais existentes. O ITIL, que evoluiu bastante também, então ele faz o quê? Uma biblioteca, como o próprio nome diz, é uma biblioteca que traz todo o controle da infraestrutura. Ela dá suporte aos seus usuários, cria ferramentas para fazer a gestão de atualização das aplicações, dá possibilidade de criar novos processos organizacionais, mas principalmente ela faz os controles mais efetivos desses dados, a validação daquilo que está sendo alimentado e certifica, inclusive, isso é importante dizer, que ele acaba certificando profissionais. O que isso quer dizer? Que não é só a empresa que ganha. Então, pegando aqui um exemplo do ITIL, ela certifica o profissional que tem a capacidade de fazer a implantação de uma governança de TI. Então, se você fizer um treinamento e posteriormente, através de uma instituição que é autorizada para estar certificando ITIL, você consegue obter uma certificação que tem um reconhecimento internacional. Aí, nas empresas que estão implantando uma governança de TI, você já mostra capacitado a estar envolvido e estar criando todo esse projeto, estar trabalhando e à frente de um projeto como esse de implantação de governança. Então é possível, inclusive, certificar dentro desse modelo. A ISO, que é um instituto importante, né, que traz algumas práticas aí, que traz algumas informações ou um modelo específico para que você atinja um resultado. Aqui já a certificação é da organização. Especificamente a 27001-002 trata da segurança da informação, que é fundamental dentro da governança. A 38500 traz sobre governança corporativa da TI. É pouco utilizada essa norma da ISO, mas ela é fundamental para que você utilize como baseline para criar as suas práticas. Normalmente a ISO não traz essas práticas, na verdade, mas ela traz o quê? Quais são os itens que são fundamentais que o profissional ou a empresa tem que se preocupar para se certificar, para atingir realmente uma boa qualidade na organização. Lembrando que no próximo apresentação, no próximo slide, nós vamos ver que o Brasil também tem o seu modelo, o seu manual de governança. A outra ISA de gestão de risco, isso é uma coisa importante, que eu acabei até não falando no início da nossa aula. A preocupação fundamental, ou o que estimulou realmente a surgir a governança lá na década de 80, por várias práticas, e inclusive surgiu, né, uma lei que é muito conhecida, que é a Sarbanes-Oxley, que é o sobrenome de dois senadores americanos. A preocupação deles, e principalmente da governança, é fazer uma boa gestão de risco. Eu não posso, na minha organização, trabalhar e não saber exatamente quais são até onde que eu posso trabalhar sem nenhum risco. Então, se eu tenho uma estrutura, eu tenho o mecanismo de guardar essas informações, esses dados? Não tenho. Ou seja, a empresa está sob risco. Eu tenho mecanismos de validar aquela informação que está sendo alimentada? Não. Então, eu tenho riscos. Como que eu valido as informações se eu entrego ao acionista? Eu não tenho nenhum mecanismo. Como você tem certeza que aquilo é real? Então, ou seja, um dos princípios fundamentais da governança é a gestão de riscos. E nós temos uma ISO que trata disso. O CMMI, que mede a capacidade, a maturidade na implementação de software, principalmente. E o TOGAF, que trabalha, é uma arquitetura, um framework que trabalha a ideia da governança também da tecnologia da informação dentro dos seus aspectos. Esse é o Código Brasileiro de Governança, onde nós temos aqui alguns elementos. É um manual que está disponível, ele é aberto ao público, nós podemos puxar do site. Nós vamos disponibilizar esse link lá no conteúdo, no material de vocês. E ele traz aqui alguns elementos importantes. A importância dos comitês, da auditoria, na auditoria interna, independente,
para estar o quê? Trazendo aos sócios e ao Conselho Fiscal e todos aqueles interessados as informações que são importantes na prestação de contas e também manter o que? A conformidade com aquilo que o compliance ou as exigências legais daquele segmento pede. Então é fundamental, quando a gente fala de sistema de informação, manter uma boa governança, porque não adianta você ter um bom sistema, você ter uma boa infraestrutura, só que ela está sempre sob risco, ok? É isso aí, alunos. Nós tratamos aí nessa aula, então, de governança, de tecnologia da informação e aguardo vocês na próxima aula da disciplina de sistema de informação. Obrigado.